Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente está iniciando mais uma série aqui no canal chamada de Backtracking. Então a ideia dessa série é a gente compartilhar algum tipo de experiência que tenha sido bem marcante na nossa vida, né? Então algo que a gente viveu e que a gente acha que contribuiu muito para o nosso crescimento pessoal ou profissional. Apesar de eu estar dizendo que a gente está iniciando hoje o Backtracking, a gente está iniciando com o segundo vídeo, na verdade, porque eu vou considerar o primeiro vídeo um vídeo em que eu falei sobre um jogo de tema de Halloween que eu fiz utilizando inteligência artificial e tal, né? Então é um vídeo que já faz alguns meses que foi publicado, mas que a gente acha que cai muito bem na definição do que a gente quer trazer aqui. No primeiro vídeo você pode conferir uma experiência técnica, mas nesse segundo eu vou te trazer uma história mais pessoal. Primeiramente, quero deixar claro que eu não fugi de casa. Eu saí de casa aos 15 anos porque eu ingressei no Colégio Naval. Eu já escrevi um texto falando sobre algumas das lições e crescimentos profissionais e pessoais que eu tive nessa experiência. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder conferir depois. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o contexto que me levou a tomar essa escolha, né, e como que eu analiso ela hoje a posteriori, né. Então já faz aí uns 13 anos, desde janeiro de 2007, quando eu ingressei no Colégio Naval, e mais de 20 anos desde quando eu comecei a cogitar esse caminho para minha vida. 20 anos parece muito tempo, mas é por aí mesmo, tá? Então eu me lembro de querer ser mágico e astronauta, mas a ideia que ficou por mais tempo, que me pareceu mais factível, era realmente entrar para a Marinha. Então eu sou filho de um militar da Marinha, o meu pai é suboficial da Marinha hoje, e desde pequeno ele já me levava naquele tipo de ambiente, né? Quando ele dava serviço às vezes, eu ia lá pro navio, bem pequenininho, e eu achava aquilo o máximo porque era um lugar que tinha TV a cabo e computador, né? Coisas que não tinha na minha casa, então não tinha acesso àqueles canais que só passavam desenho, né? Na minha época, na minha cabeça era isso, né? Tinha uns canais que só passavam desenho o dia inteiro, e no computador eu ficava mexendo no Paint, né? Podia ficar rabiscando as coisas lá, uma parada que eu não tinha em casa. Então eu tenho essa lembrança, né, desde pequeno de frequentar navios, às vezes que meu pai estava de serviço. Também porque é bem razoável de se pensar que se um dia você vai ter que trabalhar e o seu pai, que é uma figura de exemplo, de referência, ele trabalha, é razoável pensar que você pode querer trabalhar com a mesma coisa que ele trabalha. Apesar disso, nunca houve uma pressão da minha família para que eu seguisse os passos do meu pai, para que eu entrasse na marinha ou coisas desse tipo, tá? O que eu me lembro de uma conversa quando eu ainda era pequeno, assim, que meu pai comentou sobre o colégio naval e que eu poderia entrar na marinha se eu continuasse estudando e passasse numa prova quando eu estivesse na 8ª série. Uma coisa que eu lembro que chamou a minha atenção naquela conversa é que eu poderia entrar na marinha para ser superior, hierarquicamente, ao meu pai. Então pensa numa criança pensando que vai mandar no seu pai, né? Então meu pai entrou na marinha como marinheiro, hoje ele é suboficial, esse é o fluxo de carreira dos praças, e no colégio naval eu seguiria para a escola naval, e depois seria declarado oficial da Marinha, né? Então inicia como tenente e pode chegar até almirante. Então isso é uma coisa que chamou a minha atenção e, assim, já era uma criança talvez um pouco ambiciosa, né? Então eu realmente pensava em ser almirante, sei lá, ser comandante da Marinha, esse tipo de coisa. Então isso foi algo que ficou na minha mente durante vários anos, então eu lembro de vários anos eu pensar que eu ia chegar na 8ª série para poder fazer essa tal prova, né, fazer o concurso, para poder entrar no Colégio Naval. E aí, quando eu finalmente cheguei na 8ª série, eu não pude fazer o concurso, porque eles colocaram exatamente naquele ano uma restrição adicional, que era um limite mínimo de idade. Então eu cheguei na 8ª série com uns 13 anos, fazendo 14, e eles colocaram que eu deveria ter feito 15 até 1º de janeiro do ano de início do curso. Então essa era uma condição que eu não atendia e por conta disso não pude fazer o concurso na 8ª série. Então pensa assim, né? Tantos anos pensando naquilo e quando você chega no momento, não pode. Mas como uma coisa era um sonho, no ano seguinte eu me animei de novo e parti para cima. Então em 2006 eu comecei a estudar para valer para o concurso e foi um ano de bastante esforço, né? Um esforço coletivo assim também, por parte da família. Então eu lembro de ter consultado no final do ano anterior alguns cursos, né? Na época a minha família morava aqui em São Gonçalo, né? Uma cidade da zona metropolitana do Rio de Janeiro, e eu estudava no colégio militar no Rio de Janeiro mesmo, né? Então eu acordava tipo 4 da manhã para poder me arrumar e chegar no colégio militar a tempo, né? Para poder ter as aulas lá, as atividades que começavam às 6 e pouca da manhã. E aí depois que acabava as aulas lá meio-dia alguma coisa, sei lá, 1 da tarde, eu ia para Niterói, então uma outra cidade, uma terceira cidade, para fazer um curso que era um curso assim, que não era famoso, era um cursinho mais barato, né? Porque eu tinha consultado os cursinhos lá no Rio de Janeiro, mas eles eram muito caros, eu cheguei a fazer algumas provas de bolsa, mas aí, sei lá, dava 50% às vezes de desconto, mas ainda era muito caro para a gente pagar. E aí tinha esse outro curso em Niterói, que, enfim, era um curso mais
mais amador para a situação, assim, embora tivesse um senhor que tivesse experiência com esse tipo de concurso, mas era um curso mais barato e que, mesmo assim, né, eu lembro que na época a minha mãe, que era dona de casa, ela foi trabalhar como caixa no mercado, lá no Extra, para complementar a renda ali, a gente conseguir pagar curso, enfim, alimentação, todo esse trâmite para eu sair de São Gonçalo 4, 5 da manhã, né, acordar umas 4, saindo às 5, chegar no Rio de Janeiro, estudar, depois partir para Niterói, estudar mais e voltar para casa finalmente à noite. Então foi um período um pouco conturbado nesse sentido, mas eu lembro que na época eu sofria menos, assim, eu não reclamava desse tipo de coisa. Hoje, se eu tivesse que acordar às 4 da manhã, eu acharia bem chato, mas naquela época, e a minha mãe até confirma isso recentemente numa conversa, naquela época eu não reclamava não, simplesmente acordava, estudava, fazia as coisas, estudava muito, estudava nos fins de semana, estudava todo o tempo que eu tinha disponível, e assim, felizmente deu resultado. Nesse ano eu me inscrevi tanto no Colégio Naval quanto na EPICAR, né, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é uma escola equivalente da Força Aérea. Eu lembro que na época estava em alta aquele lance do Marcos Pontes, né, astronauta brasileiro e tal. Inclusive, se não me engano, foi realmente em 2006 que ele foi para o espaço, lá para a Estação Espacial Internacional. Então isso, assim, mal ou bem reavivou aquela possibilidade que parecia impossível na minha cabeça de ser astronauta. Eu estava vendo um cara que ele era oficial da Força Aérea e de alguma forma ele parou lá no espaço, né? Então tinha esse lance, tinha o fato também de que, ser piloto de caça parecia uma ideia interessante. Mas no final das contas eu fiz os dois concursos, fui aprovado nos dois concursos, graças a Deus. E apesar de ter cogitado um pouco ir para a Força Aérea, né, depois dos resultados, a questão de ter um sonho durante tanto tempo e tão vívido na minha mente de ir para a Marinha, de ser oficial de Marinha, pesou mais forte. E aí eu decidi por ir para o Colégio Naval. Apesar do meu pai ser da Marinha, eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. E, inclusive, você pode perceber que hoje eu não sou oficial de Marinha, né? Por mais que eu tivesse pesquisado bastante na época sobre o Colégio Naval, sobre a rotina dos alunos, esse tipo de coisa, tem muita coisa que você não tem como saber mesmo, sabe? Tem coisas que são da vivência ali, que só tem como saber estando na pele do aluno do Colégio Naval, realmente. É um negócio que pode parecer um pouco clichê, mas é porque, você está vivendo em internato, né? As pessoas vão te falar assim, o Colégio Naval é uma instituição de ensino que fica em Angra dos Reis, é da Marinha Militar, então beleza, você assimila essas noções. Cada ano entram mais ou menos 200 e poucos alunos, né? Então, tem 3 anos lá, tem uns 600 a 700 alunos, num regime de internato, e na minha época, não sei se agora mudou, mas na minha época eram só homens. Então, beleza, todas essas informações são públicas e tal, mas você não entende o que isso significa até você estar lá realmente, entendeu? Até você fazer parte daquele negócio, até você entender que ali você é militar de fato, que você está preso naquele lugar de segunda a sexta, pelo menos, que talvez no fim de semana exista alguma coisa para você fazer também, que existe uma pressão e uma responsabilidade em você ser um representante de uma instituição, né, secular e importante para o país, como é a Marinha. Enfim, existem muitas coisas ali que cobram de você um amadurecimento muito rápido, né, principalmente para uma pessoa de 15 anos, que assim, é uma criança, tá? E em contrapartida também existem muitas outras coisas boas que você vai percebendo ao longo do tempo, né? Então, à medida que você toma essas responsabilidades, amadurece e começa a entender a vida de uma outra maneira, você percebe que tem várias coisas ali de muito valor, né? Então, a primeira delas é que você consegue construir um círculo de amizades, né, um conjunto de amizades de uma maneira que não existia antes, tá? Que eu não consigo me recordar de ter antes ou de conseguir construir de uma outra maneira, tá? Então você realmente constrói um vínculo muito forte com várias pessoas lá dentro, pelo tipo de experiência, de vivências que vocês têm. Tem toda essa mudança de perspectiva, né, de visão de mundo e de amadurecimento que, embora tenha um custo, para mim ela foi algo muito positivo, tá? Eu acho que foi uma vantagem para conseguir outras coisas na minha vida no futuro. E também tem algumas outras vantagens que são um pouco mais tangíveis, né? Por exemplo, eu comecei a adquirir minha independência financeira, né? Comecei a ter um dinheiro que eu poderia administrar, algo que eu recebia ali como ajuda de custo, uma bolsa, sendo aluno em formação militar. Também tem o fato de que eu acho que o ensino lá no Colégio Naval é muito bom, então isso também foi algo que contribuiu muito para que eu me tornasse quem eu sou hoje, para que eu tivesse as oportunidades que eu tive, tá? Então, para tu ter uma noção, assim, eu já estudava num colégio bom, estudava no Colégio Militar do Rio de Janeiro,
E eu era um bom aluno, assim, eu tinha todas as notas acima de 8 em todas as matérias, uns requisitos para ganhar algumas coisas lá dentro. E mesmo assim, mesmo já tendo feito o primeiro ano do ensino médio lá no Colégio Militar, quando eu fui para o Colégio Naval, no primeiro ano, eu tirei 2 pontos alguma coisa na minha primeira prova de física, assim. Então essa foi a nota mais baixa que eu já tinha tirado, nunca tinha tirado algo parecido com isso. Então já no começo eu percebi que o negócio não era tranquilo. Uma outra coisa interessante em termos de ensino é que tinha aula de informática. Então tinha toda a parte básica, as noções do que eram bits, bytes, enfim, de como o computador poderia operar, clock, esse tipo de coisa. Né? Isso tinha no primeiro ano. No segundo ano a gente mexia com Excel, com Access, Word, enfim, entendia ali como é que funcionava o pacote Office, né? E inclusive Access é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, macro, assim, várias coisas que eram bem avançadas e que eu já não me recordo muito bem, porque eu não utilizo hoje em dia, mas que a gente aprendia lá e que é útil, assim, né, para a vida. E por alguma razão, né, a Marinha tinha uma visão que eu acho que sim, muito positiva, de ensinar os alunos a programarem no terceiro ano. Tá? Então foi lá no Colégio Naval que eu tive o meu primeiro contato com programação. No terceiro ano eu aprendi a programar em Pascal, tá? Uma linguagem que eu nunca utilizei para fazer nada de verdade, mas que foi muito bom para eu entender sobre o que é um algoritmo, como que eu estruturo uma coisa, né? E também vi um pouco de HTML e de JavaScript. Então, na época, a internet era muito diferente do que ela é hoje. Então, para você ter uma noção, não existia esse negócio de smartphone, né? Então, a gente era mais isolado mesmo, né? Claro que as pessoas de 20 anos atrás, sei lá, eram muito mais isoladas, mas assim, a gente tinha que telefonar mesmo, se fosse para falar com as famílias, assim. Não tinha WhatsApp, não ficava acessando a internet. Mesmo para telefonar lá, o sinal era bem ruim. E também era uma época que o laptop era um negócio muito caro, né? Então, ninguém tinha computador lá dentro. O nosso acesso era realmente no laboratório de informática, as coisas, assim. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano, começou a aparecer algumas pessoas, assim, que, sei lá, talvez tivessem mais dinheiro, mas era tipo, sei lá, numa turma de 200 pessoas, você tinha 10% com um laptop. Mas enfim, também não vou adentrar muito nesse vídeo, na experiência que eu tive lá no Colégio Naval, porque senão seria muito extenso, né? Foram 3 anos, muito intensos. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta já para direcionar, de repente, próximos vídeos, você pode deixar aqui nos comentários e eu posso responder para você depois, beleza? Bom, para concluir, eu queria comentar que apesar de ter um custo bastante alto, né? Então se você parar para pensar assim, além do esforço que você faz para passar no concurso, tem o fato de que você pega 3 anos da sua juventude, ali, de 15, 16, 17 anos, né? Que outras pessoas estão fazendo outras coisas, você abdica, né, desse convívio com esses seus colegas para entrar num ambiente de bastante pressão, mas que vai te dar algum retorno, né? Te dar alguma outra experiência de outra forma. Assim. Então, eu acho que, no meu caso, foi uma experiência bastante válida, contribuiu com uma mudança de perspectiva e de visão de mundo que me permitiu alcançar lugares maiores ainda. Então, eu não sei se eu não tivesse feito colégio naval, se eu teria depois conseguido passar no IME, por exemplo, se eu estaria hoje fazendo doutorado no INPA. Enfim, eu acho que eu teria demorado mais para desenvolver alguns atributos e teria tido uma vida completamente diferente, isso com certeza. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Se você tiver dúvidas sobre colégio naval, sobre carreira militar ou sobre tecnologia, que a gente está aqui ensinando há bastante tempo, você pode deixar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado e até a próxima.